Bom dia, turma. Hoje, como prometido, eu vou explicar para vocês o conteúdo sobre especiação, certo? O surgimento de novas espécies. E eu vou tentar fazer o mais simples possível para vocês entenderem e não ficar tantas dúvidas, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender um pouquinho do conceito de especiação, certo? Então, dentro de todo esse contexto sobre teoria da seleção natural das espécies, teoria evolutiva, como surgiu as primeiras espécies, como elas se adaptam, como elas vivem no ambiente, tudo se deu a partir de um conceito e de um pensamento, né? A partir das teorias de Charles Darwin, juntamente com Wallace também, que vocês já viram um pouquinho sobre isso, que os dois pensavam bem parecidos, inclusive algumas das teorias de Charles Darwin chocaram com as teorias de Wallace, que também tinha como seu instrumento aí de estudo seguir essa linha de pensamento de evolução das espécies, como elas evoluíram, como elas se adaptaram no meio em que vive. Então vamos entender um pouquinho, através da especiação, como essas espécies vão se adaptar no meio em que vive. Então o conceito de especiação é o seguinte: entende-se por especiação o processo pelo qual determinada população se divide em unidades independentes evolutivamente. Ou seja, é o processo pelo qual certo organismo ou um grupo de organismos se diferencia dos demais de sua população e passa a dar origem a uma nova unidade evolutiva. E como isso acontece, professora? Por diversos fatores, né? Diversos fatores, pode ser um isolamento geográfico, um isolamento reprodutivo, e a partir de uma catástrofe ambiental que separou aquele grupo de organismo, a partir dali vai surgir diferentes espécies a partir daquela população, certo? Porque elas vão buscar meios para se adaptar, buscar estratégias para sobreviver no ambiente, lembrando sempre das propostas de Charles Darwin, onde ele sempre colocava que houve uma seleção natural das espécies, né? Onde as espécies que melhor se adaptam, né, que melhor sobrevivem, que melhor conseguem se estruturar, sobreviver a um ambiente que passa por diversas mudanças, sobrevivem, né? Então, a seleção natural, ela sempre vai vir acompanhada a adaptação, a seleção e a adaptação. E Charles Darwin, ele propôs o quê para nós, né? Para a sociedade, para o mundo, através das suas teorias evolucionistas, né? Que um animal, a partir desse animal inicial, todos os demais teriam evoluído, surgido a partir de um ancestral comum, né? A partir desse ancestral comum, as demais espécies haviam surgido, né? Através desse processo seletivo, né, de seleção natural, onde ele publicou no seu livro A Origem das Espécies, né? Uma maneira interessante de compreender como funciona a seleção natural é analisando os exemplos clássicos dos estudos dele, de Charles Darwin. Um dos estudos mais assim profundos em relação à teoria da seleção natural é a dos tentilhões do arquipélago de Galápagos, das Ilhas de Galápagos, onde Charles percorreu, andou, pesquisou e estudou. Essas aves são pássaros, né, de uma linhagem familiar, porém que houve, durante o seu processo de adaptação, houve várias mudanças morfológicas nesses pássaros. E isso, a partir daí dessas anotações que Charles Darwin fez, ele pôde perceber aí um tipo especial de especiação, onde essas aves iam se adaptando
conforme a alimentação, conforme a mudança climática, os organismos que tinham ali para completar a sua cadeia alimentar, certo? Então, a partir daí começam-se as observações sobre especiação. E naquela época, Charles Darwin não tinha ainda uma noção do que era citologia célula, né? Mas ele sabia que a partir de um ancestral comum havia surgido outros, porque ele havia pesquisado, anotado, identificado, feito desenhos, rascunhos, onde ele conseguia observar características que existiam em um chimpanzé, que poderia existir também em um hominídeo, né? Em um tipo de hominídeo. E no tempo de Charles Darwin não se sabia quase nada sobre célula, e menos ainda sobre genes, né? Que compõem ali a molécula de DNA. Por isso, foi impossível para ele dar uma explicação completa sobre o que causava diferenças entre os indivíduos de uma mesma espécie que se apresentava, né? Que se dividia, né? Que se separava. E os séculos que seguiram a Darwin, muitas das lacunas científicas que existiam, né, essa dúvida principalmente sobre como uma característica se manifesta na geração seguinte, elas foram preenchidas, né, através de outros estudos relacionados à genética. Porém, a gente sabe que o desenvolvimento da citologia e da genética foi importante. E a gente sabe que a partir daí, dessa separação, da especiação, onde espécies eram separadas e a partir dali elas precisavam sobreviver no meio ambiente, a gente sabe que muitas alterações genéticas foram acontecendo espontaneamente. E isso nós chamamos de mutações genéticas. Bom dia, turma. Hoje, como prometido, eu vou explicar para vocês o conteúdo sobre a especiação, certo? O surgimento de novas espécies. E eu vou tentar. Então, esses processos de mutações, ele pode acontecer a partir da especiação, quando essas espécies são modificadas geneticamente, porque elas precisam se adaptar, se reproduzir num ambiente que elas estão e que foram separadas da sua espécie original. Então, a partir daí surgem novas espécies, né? Então, novamente, relembrando para vocês o conceito de especiação. Entende-se por especiação o processo pelo qual determinada população se divide em unidades independentes evolutivamente, ou seja, é o processo pelo qual certo organismo ou grupo de organismos se diferenciam dos demais e de sua população e passa a dar origem a uma nova unidade evolutiva. Dentro da especiação, existe uma divisão, nós chamamos de anagênese e cladogênese. E o que é cada uma? A anagênese é um caráter que vai mudar ao longo do tempo no interior da mesma espécie, certo? Existe uma espécie original, essa espécie no decorrer do tempo, ela vai se modificando no interior e manifestando algumas espécies. Já a cladogênese é a especiação de uma espécie ancestral em duas descendentes, né? A partir de uma surge duas com características distintas, certo? Então, recapitulando, a anagênese é um caráter que muda ao longo do tempo no interior de uma mesma espécie. Aquela espécie original, no decorrer das gerações que vão se manifestando, que vão surgindo, ela vai mudar. A cladogênese não. A partir de uma espécie ancestral, duas descendentes vão surgir com características distintas, certo? Então, como vai acontecer a ação da seleção natural? Adaptado ou não adaptado? Como a seleção natural vai acontecer no indivíduo que é adaptado e naquele que não é adaptado? Como isso vai acontecer?
nem todos os indivíduos de uma população conseguem competir de igual para igual em um determinado ambiente, certo? Em geral, alguns se sobressaem por serem mais fortes e com uma qualidade mais numerosa para a próxima geração. E isso também conta muito, muito mesmo, certo? Quando a gente fala de adaptação e seleção natural. A gente lembra lá das ideias de Lamarck, que trazia para nós o quê? Que as girafas de pescoço menor não conseguiram, não se adaptaram, certo? Não se adaptou como as que o pescoço alongou para que pudesse alcançar a vegetação alta. Então elas morreram porque o pescoço não alongou. Já as ideias de Charles Darwin traziam o quê? Que as girafas de pescoço menores, por não conseguirem alcançar a vegetação mais alta, não tinha como competir, não havia como competir, não tinha possibilidade de competição com as que existiam de pescoço maiores, né? Então, existiam os dois tipos de espécie que provavelmente no decorrer do passar, né, das gerações, foram surgindo girafas de pescoço menores e pescoços maiores, porém as menores não conseguiram acompanhar o ritmo do crescimento da vegetação. Novas espécies de plantas foram surgindo, novos climas também foram surgindo, a questão ambiental foi se modificando. Então essas girafas, elas não tinham como competir com as girafas de pescoço maiores. Então elas morriam, né? Não conseguiam sobreviver. E as de pescoço maiores conseguiam sobreviver por poderem alcançar. Isso também acontece, por exemplo, aí como eu coloquei na imagem para vocês, do exemplo do cacto xique-xique. Espécie muito comum em regiões áridas, secas, desertos, regiões que têm uma escassez de água tremenda, muito grande, e essas espécies conseguem se adaptar. Por quê? Elas têm reservas de água, têm folhas modificadas, que são os espinhos, né? Esses espinhos que nós enxergamos, que nós vemos nos cactos, são folhas modificadas, que é uma adaptação, né? Uma defesa desse organismo para se proteger de predadores. Mas, professora, predadores? Sim. Como toda cadeia alimentar, vai existir um animal que se alimenta dos produtores, e o cacto é um produtor, certo? Então, ele precisa também se adaptar, se proteger, para que venha sobreviver em um deserto. Então, essas folhas modificadas, que são os espinhos, são folhas modificadas que foram se modificando no decorrer da evolução, da transformação das espécies, para que se protegesse de animais que possivelmente pudessem se alimentar do cacto para tentar sobreviver e ter uma reserva também de água. Então, são plantinhas bem espertas e com uma estratégia de sobrevivência bem grande, certo? Mas não é só esse tipo de organismo que se adaptou, que consegue sobreviver, né, em um ambiente. Nós temos aí o exemplo também da águia, né, do gavião, dos gaviões, que apresentam também grandes adaptações entre elas. Uma delas é a visão aguçada. Então, a gente sabe que os gaviões, eles conseguem enxergar a quilômetros de distância. Não existe um animal que enxergue tão bem como um gavião. Isso é o que? Uma adaptação, porque a quilômetros de distância ela consegue visualizar, enxergar a presa, captar a presa, enquanto outros animais não têm outra boa visão, conseguem captar o calor da presa, né, através de sensores. A águia tem aí uma visão excelente, certo?
E é muito importante a gente observar que estar adaptado é ter de antemão alguma característica que aumente as suas chances de sobreviver em determinado ambiente, certo? Aqui nós temos um outro exemplo também, que é o do bicho-pau. Ele consegue se modificar, ele se modificou no decorrer da sua sobrevivência no meio ambiente, ficou semelhante a gravetos, né, pauzinhos, galhos, para que ele pudesse sobreviver e não chamar a atenção dos predadores, tá? Um outro exemplo é o mimetismo, que é o caso, por exemplo, aqui de um sapinho, que é verde, muito parecido com essa espécie de briófita, né? E aqui nós temos uma coruja, que a borboleta ali, a mariposa, ela desenvolveu ao longo ali da sua adaptação no meio ambiente, esses olhinhos nas suas asas, que é muito semelhante aos olhos da coruja. E o que acontece? Ela consegue eliminar ali, distrair os predadores, tá? Assim como temos também a falsa coral e a coral verdadeira. Isso também é um exemplo de mimetismo, onde uma consegue ser, na verdade é uma oportunista, se finge ali de ser uma coral verdadeira para que os predadores não venham devorá-la, certo? Então, isso são exemplos de adaptações, ok? Adaptações, exemplos também de especiação, desculpa. Dentro da especiação, nós temos adaptações, e aqui eu citei